Pessoal, boa noite. Eu sou representante do Grupo Social Guardiões da Esperança e eu vou fazer um discurso rápido para vocês. Antes, eu quero lembrar que no final da palestra vai ter um sorteio. Aí, quem não recebeu um número, fica à vontade para pegar na entrada do teatro. Eu acredito que, assim, muitos de vocês devem se fazer uma pergunta. Quando eu falo, por exemplo, Guardiões da Esperança. Por que esse nome? Guardiões da Esperança. A esperança é o que nos faz acreditar. Acreditar que existe uma solução, né? Muitas vezes no dia a dia, a gente encontra vários problemas, né? Basta ligar o noticiário, o jornal, que a gente só vai ver as piores notícias, né? E isso muitas vezes acaba com a nossa esperança, né? A gente tem uma esperança minada e às vezes a gente precisa resgatar isso, essa visão. Então, o sobrenome do grupo social é um grupo de estudantes, de universitários, de pessoas já formadas, de profissionais. Então, assim, são pessoas que têm esperança, que vêm numa situação ruim, por exemplo, a situação do Brasil. A gente tem muitos problemas, mas a gente acredita que existe solução. E é a esperança que nos dá força para continuar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Independente da dificuldade que a gente possa encontrar, é a esperança que nos move para podermos construir um futuro melhor. Não só para nós, mas para toda a população, independente de credo, de etnia, de condição financeira. No telão, vocês viram como uma introdução, está passando aí imagens de vários grupos sociais, de ONGs, né? Aí passou sobre a ONG Teto, o Projeto Tamar, os Médicos Sem Fronteiras, e existem inúmeras outras ONGs e instituições que são voltadas para trabalho social. Mas o que vocês precisam saber é que não é necessário ser integrante ou fazer parte de um grupo social para poder fazer a diferença. A diferença na vida não só de uma pessoa, mas a diferença na vida de milhares de pessoas. Porque, querendo ou não, embora a gente às vezes pense que uma pessoa não pode fazer a diferença, pode sim fazer muita diferença e tocar várias pessoas. Como jovens, eu falo por mim, a gente cresce numa sociedade que muitas vezes diz pra gente assim, quando a gente vai se formando, enriqueça, né? Prospere, tenha o melhor emprego, o melhor trabalho. Você precisa disso para ser feliz, né? Para você conquistar bens, mas a gente sabe que muitas vezes a gente se forma, a gente pode conseguir o melhor emprego e a gente ser feliz da mesma forma. Ou seja, não é o trabalho em si que vai nos trazer a realização. Existe algo a mais. E às vezes a gente acreditar que só trabalhar, que só o quanto a gente vai ganhar no final do mês vai trazer alguma felicidade, não é verdade. A gente precisa de algo a mais para trazer a realização pessoal. E essa realização pessoal, ela pode vir de várias formas diferentes. E uma das formas de fazer a diferença, de a gente ter essa realização, é perceber que a nossa vida valeu a pena. A gente perceber que a gente passou e a gente não passou em branco. A gente fez algo, a gente lutou. Se pelo menos uma pessoa, uma alma, a gente tocou, a gente fez a diferença na vida dessa pessoa, já é uma grande diferença na nossa vida, né? Então, assim, a gente cresce com a visão que a gente precisa enriquecer, ter um melhor trabalho, ter um melhor emprego, e nisso a gente vai querendo sempre ir para cima do outro. E a gente esquece do outro, a gente acha que não é importante, a prioridade somos nós. Nós somos a prioridade. E a questão do voluntariado, por exemplo, é uma visão completamente contrária. Porque eu quero, sim, ter conforto, eu tenho que batalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma vida estável, eu tenho que conquistar o que eu quero, mas isso não é tudo. Porque nós vivemos em sociedade, nós não estamos sozinhos aqui, nós precisamos do outro. E aí essa visão, se a gente for pensar no futuro, no passado, se a gente for pensar
no que essa visão um pouco egoísta nos levou, basta olhar a nossa realidade hoje, porque isso não é algo de agora, é de muito tempo. Então, se nós olhamos para o Brasil, por exemplo, a maioria da população, a gente vê que tem esse contexto, a gente precisa prosperar, ter o melhor emprego, mas a gente olha para a política do Brasil, nós vemos políticos que roubam milhões de milhares de brasileiros, né? E aí esse dinheiro que possivelmente iria para hospitais, para escolas, poderia ter salvado a vida de muitas pessoas, ter feito a diferença na vida de muitas pessoas, mas não foi, esse dinheiro foi desviado. E aí, se a gente for perguntar por que esse dinheiro foi desviado, a gente pode achar que é um desvio de caráter desse político. Mas se nós formos analisar esse político, a gente vai observar que todos que fazem algo assim têm algo em comum, que é pensar só em si mesmo. Ou seja, eles estão lá, eles estão fazendo o inverso. O propósito deles lá era pensar em todos, pensar na população. Mas eles está tão entranhada essa visão de pensar só em si, que muitas vezes eles prejudicam não só a população, porque eles têm familiares, eles têm amigos, vizinhos, pessoas que eles conhecem, que iam usufruir, que ia fazer benefício a esse dinheiro, mas não, ele pensou só em si. E é essa visão que a gente tenta mostrar que existe uma alternativa. A gente precisa pensar em nós, mas nós não vivemos sozinhos, nós precisamos do próximo, né? Então, a gente muitas vezes precisa construir um futuro, e esse futuro ele não vem do dia para a noite. O futuro é algo incerto, a gente não sabe como será o futuro, mas se trabalharmos juntos, né, para fazer a diferença, e esse é o desafio que eu deixo para vocês aqui como representante do grupo social. Eu faço o desafio para vocês. Vocês são capazes de fazer a diferença no mundo? Porque assim, eu garanto para vocês que se vocês tentarem, vão surgir pessoas, muitas pessoas, próximas a vocês, distantes, pessoas que não te conhecem, que vão jogar pedras em vocês. Falar, é besteira, aquela visão egoísta de pensar só em si. Mas com o tempo, essas mesmas pessoas que jogaram pedras em vocês, elas vão olhar e reconhecer o trabalho que vocês fizeram, não só para elas, mas para o entorno delas, porque vocês a tocaram, porque vocês tentaram, porque vocês fizeram a diferença. E esse é o fator primordial. A gente precisa lutar pelo que a gente quer, a gente precisa construir um futuro, e para construir um futuro a gente não constrói um futuro sozinho. E é aí que a gente precisa de uma intervenção. Às vezes, quando eu falo voluntariado, muitas pessoas pensam já em ajudar pessoas necessitadas, né? E às vezes tem até um discurso que pensa assim, uma pessoa que está passando necessidade, que está ali na extrema pobreza, pode achar que ela está ali por falta de esforço, porque ela não trabalhou o suficiente, ela não se esforçou o suficiente para melhorar de vida. Mas a gente sabe que muitas vezes não existem condições iguais para todo mundo. Se a gente disser que todo mundo tem a mesma oportunidade, a gente estaria mentindo. Porque um rapaz de classe média não vai ter as condições que ele tem de formação, é completamente diferente de um rapaz que nasceu numa comunidade carente, né? Que nasceu em um entorno dificultoso. Então, muitas vezes, essa intervenção que a gente precisa fazer para mostrar a diferença, para trazer essas pessoas, para fazer a diferença na vida delas. E algo que um empresário rico e um morador de rua teriam em comum é que os dois diriam que é extremamente difícil se manter estável nesse país. Todos nós sabemos, independente da sua condição financeira, nós sabemos que dificuldades aparecem, muitas dificuldades. Muitas vezes a gente está no alto, a gente está lá em cima e a gente teoricamente não precisa de ajuda.
mas vai surgir um dia, pode surgir um dia, em que nós precisamos de ajuda. E aí nós precisamos de alguém para estender a mão para nós, de alguém para ser um amparo, uma ajuda para nos erguer novamente. E é esse o papel. Quando nós nos vemos como uma coletividade, como humanos, é isso que o voluntariado resgata, a humanidade. Muitas vezes nós vamos perdendo no dia a dia, nós começamos a perder esse lado, a nossa humanidade, a visão de que nós não estamos sozinhos, nós não somos sozinhos, nós precisamos do outro, e tudo que nós fazemos para o outro, nós fazemos para nós mesmos, porque isso retorna para nós de uma forma ou de outra. Então, assim, o futuro ele pode ser bonito, ele pode ser eletrizante, justo, mas ele também pode ser assustador, extremamente sombrio e cruel, se nós nos calarmos, se nós ficarmos quietos, se nós não construirmos um futuro bom. Para concluir esse discurso, eu quero falar sobre duas pessoas que eu conheci alguns anos atrás. E quando a gente fala assim, fazer a diferença na vida de outras pessoas, fazer a diferença no mundo, é uma coisa que a gente imagina que é inalcançável. Mas um exemplo que eu quero dar para vocês é essas duas pessoas, a senhora Conceição e o senhor Luiz, que estão aqui hoje. Conheci eles alguns anos atrás e eu posso dizer para vocês que eles fizeram a diferença na minha vida. São dois senhores, eles vieram de São Paulo e eles tinham e têm um amor guardado dentro deles que era muito grande, muito grande. E a gente vê esse mundo, a gente vê o noticiário, a gente vê a falta de amor, a gente vê muitas vezes pessoas matando outras pessoas por coisas bobas, e a gente vê que existem pessoas como a senhora Conceição e o senhor Luiz, que tem tanto amor para entregar, porque hoje eles têm 22 filhos do coração, que eles criam, muitos já foram criados, já têm famílias. Esses filhos crescem, né, se formam ótimas pessoas, porque tiveram uma ótima educação, um ótimo lar. E muitas vezes esses filhos, de tudo que eles precisavam, era disso. Era ter um pai, uma mãe, receber atenção, que fizesse diferença na vida deles. E hoje eles estão aqui para fazer uma homenagem para a senhora Conceição e o senhor Luiz. Vocês podem vir aqui. O senhor Luiz e a senhora Conceição é uma prova de que o amor, o olhar para o próximo, pode fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. E fizeram a diferença na vida dessas crianças. E não só na vida dessas crianças, mas fizeram na minha vida, e eu tenho certeza que fizeram a diferença na vida de muitas outras pessoas que conheceram esses dois.